Olá, pessoal, todos são bem-vindos ao nosso curso básico de teologia. Hoje vamos falar aqui da aula 7, a criação do ser humano. Temos outras aulas gravadas aí. Vamos ver qual aulas foram gravadas. Aula 1, revelação geral, revelação especial. Aula 2, a natureza de Deus. Aula 3, a Trindade. Aula 4, anjos. Aula 5, anjos maus. Aula 6, criação do mundo. E hoje, a aula 7, a criação do ser humano. Se você está acompanhando o curso, se você perdeu algumas aulas, volte lá no começo, pegue desde a primeira, porque tem uma sequência aqui de assuntos, né? Então, aula 6, nós falamos da criação do mundo, né? No primeiro dia, Deus disse, haja luz. Deus fez surgir a luz. Segundo dia, Deus criou o céu. Terceiro dia, a terra. Quarto dia, o sol, a lua, as estrelas. Quinto dia, os animais. E no sexto dia, Deus criou o ser humano, né? O ser humano. Façamos, olha o que diz Gênesis 1:26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Né? Aqui é a primeira, aqui é uma citação da Trindade, né? Três pessoas, façamos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui aparece o conceito da Trindade, diz os teólogos, né? Não é o singular, né? Farei, Deus falando no singular, farei, mas aparece o plural. Façamos o homem. É uma decisão coletiva, né? Olha aí, a imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sobre a Trindade, que eu falei ali, façamos, tem um vídeo sobre a Trindade, tá? Então, por isso eu não vou voltar nesse assunto. Você pode pegar aí a aula sobre a Trindade. O versículo, então, continua, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? O que seria essa imagem e semelhança? Enquanto as demais criaturas são criadas segundo a sua espécie, a humanidade é criada à imagem e semelhança de Deus. Então, será que nós temos a imagem, a aparência de Deus? Existem algumas teorias que falam que a imagem de Deus é física, né? Que realmente Deus tem aparência humana. Mas nós, reformados, não cremos nisso, tá? Nós cremos que Deus é espírito, ou seja, ele não é composto de matéria. Então, nós não cremos que Deus se parece com o ser humano, e nem nós parecemos com Deus, tá? A Bíblia é muito clara que Deus é espírito. Então, o que seria essa imagem e semelhança? Seria o aspecto da personalidade, criatividade. O ser humano é o ápice da criação. A imagem e semelhança de Deus. Deus deu ao ser humano domínio, aptidão, capacidade intelectual para organizar, planejar, inventar. O ser humano, os animais carregam mais peso, correm mais rápido, mas o ser humano domina os animais, porque ele é imagem e semelhança de Deus, tá? Então nós entendemos que quando fala imagem e semelhança de Deus, está relacionado a essa coroa da criação, o ápice da criação, não a aparência humana como seria igual a de Deus. Por isso podemos afirmar aqui, né, o que fala o Salmo 8:5-6. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Então, o ser humano, né, é esse ser que tem o domínio. De glória e de honra o coroaste, por isso ele é imagem e semelhança de Deus. Por isso o ser humano ele é admirável, né?
um animal, por exemplo, um macaco, ele não é capaz de fazer o que o ser humano faz. O ser humano é admirável, o ser humano ele é capaz de falar várias línguas, né? Tem pessoas que falam inglês, falam português, português é a nossa língua, né? Espanhol, vários idiomas. Tem pessoas que têm capacidade de invenção. O ser humano tem capacidade de estudar várias ciências, medicina, psicologia, fisioterapia, nutrição, capaz de inventar remédios, capaz de inventar música e seus instrumentos, capaz de cantar sozinho, em dueto, em quarteto, em coral, capaz de inventar coisas tão magníficas como um avião, um transatlântico, um submarino, um robô, enfim, o ser humano é admirável, né? Não se compara um animal com o ser humano. Um animal ele é muito limitado de cognição. O ser humano ele é fantástico. O ser humano, o maior órgão do ser humano é o seu cérebro. É o mais admirável, né? Ele é capaz de coisas exponenciais. Então, ele não é a aparência de Deus, mas é a capacidade cognitiva que Deus o concedeu. E homem e mulher os criou. Criou, pois, Deus, homem à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher, né? A palavra aqui no hebraico é macho e fêmea. Deus criou o ser humano, né? Homem e mulher. Isso nos ensina muito hoje, né? No tempo que vivemos. O propósito original do Criador é um homem e uma mulher. São destinados a um complementar o outro. Por isso, a masculinidade e a feminilidade, né? Homens não são mulheres, mulheres não são homens. É assim que Deus fez, diz o livro de Gênesis. Isso é um grande privilégio e uma grande responsabilidade, né? Deus deu para eles, né? Um grande privilégio e uma grande responsabilidade. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus deu ao ser humano essa capacidade de domínio. Deus deu esse privilégio para ele, né? Ele tem esse domínio sobre a natureza. Mas veja que, junto com esse privilégio, vem uma responsabilidade. Olha o que diz 2,15 Gênesis. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ou seja, o ser humano, ele é um gestor da criação. Ele deve ter profunda preocupação com a natureza. Deve ter uma comunhão saudável com a natureza. Então, é importante destacar que essa autoridade que Deus concedeu ao ser humano não é absoluta, é uma autoridade delegada e que ele tem que prestar contas a Deus. O fato do homem ter controle, do ser humano ter controle sobre a vida animal, não lhe dá o direito de abusar, de depredar, de destruir. O ser humano deve ser um mordomo, né? Podemos falar aqui da ecologia, né? Cultivar e guardar. O texto continua, Gênesis 7, 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Gênesis 2 usa diferentes palavras para falar do mesmo relato do capítulo 1. O capítulo 2, na realidade, é uma descrição detalhada do capítulo 1. E o capítulo 2 fala que o ser humano foi feito do pó da terra. Por mais admirável que o ser humano seja, ele é do pó. E ao pó voltará, diz Eclesiastes. Por mais admirável que ele seja, ele é carente de Deus. Aqui podemos pensar na humildade, né? Lembra de Nabucodonosor, que fez uma estátua para si mesmo, para as pessoas o adorarem? O ser humano gosta de orgulho e vaidade, mas nós precisamos sempre lembrar que viemos do pó e voltaremos para o pó. E o fôlego da vida, Gênesis 2:7, então formou o Senhor ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser alma
vivente. Olha, quando falo o relato da criação, Deus sopra esse sopro divino que faz o homem ter vida. Quando Deus está formando ele era só um barro, mas Deus sopra, ou seja, ele recebe um fôlego, porque o próprio Deus que é a fonte da vida. Ele colocou a vida dentro do homem, e agora o ser humano é uma alma vivente, é um ser que respira, consciente, que está vivo. Então Deus é a fonte da vida, do fôlego. Deus soprou nele a alma vivente, né? Então, assim, temos um pouco de um registro aqui, né, dessa criação do ser humano, né? Aqui nós vamos ter uma questão agora do pecado, né, da origem do pecado, que é a próxima aula, aula 8, a origem do pecado, quando o ser humano vai ter uma queda, que aí nós vamos deixar para a próxima lição, tá bom? Quero agradecer pela sua companhia, pedir que você se inscreva no canal, deixe aí o seu curtir, o seu comentário e peço que me siga no Instagram, @pastor Daniel Dutra. Lá no Instagram eu posto o conteúdo que eu estou atualizando no canal e também para você acompanhar um pouco do meu ministério, tá bom? Bons estudos, que Deus abençoe a todos.